Meus irmãos, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre a ministração da palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu preciso tremendamente que Tu venhas com a Tua unção sobre mim e sobre os meus irmãos. Porque, Senhor, a unção tem que estar sobre quem fala e a unção tem que estar sobre quem ouve também, Pai. Coloca na minha boca a palavra certa e coloca no ouvido dos irmãos o entendimento perfeito, a revelação segundo a necessidade de cada um, Pai. A Tua palavra é tão maravilhosa que às vezes a gente prega com uma intenção e o Teu Espírito Santo transforma aquela palavra em algo diferente no coração da pessoa, porque só Tu podes fazer isso. Tu és Deus maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. Vamos fazer esta leitura. Eu estou pregando já, essa é a terceira mensagem, debaixo deste versículo, João 14 e 6. Eu quero ler do versículo 3, quando Jesus começa a dizer assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? E ele faz uma pergunta maravilhosa, ele pergunta assim, como saber o caminho? Como saber a direção certa? Como saber a decisão certa? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, diga, ninguém vem. Porque ele era Deus, então ele estava dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu preguei a primeira mensagem falando sobre caminho, e fiz alguns comentários. Se você quiser saber em detalhes a pregação, todas as nossas pregações são filmadas, você está vendo aquelas câmeras ali, nós estamos sendo filmados, e são gravadas e colocadas no YouTube, com o endereço que aparece aí, eu espero que vá aparecer aí, está aí. Nossos cultos na internet estão no www.youtube.com, procure por Pregador Virtual ou Servindo ao Rei dos Reis. E lá vai aparecer várias mensagens que eu tenho pregado aqui nos cultos. Ainda não dá, porque nós estamos fazendo as instalações, ainda vamos mudar para cá, mas vamos voltar dentro de algum tempo a transmitir os nossos cultos via internet, como nós estamos transmitindo. Mas agora estão lá gravados. E você pode ver essas mensagens, eu preguei sobre o caminho, eu preguei sobre a verdade esta manhã, e está gravado lá e você pode assistir. Mas eu quero recapitular aqui algumas coisas importantes, para fechar esta série de mensagens falando sobre o caminho, verdade e vida. Eu disse na primeira mensagem que o caminho é o curso da vida que nos leva à vida eterna, que leva a nossa vida para frente, na direção que Deus preparou. E eu fiz alguns comentários sobre o caminho, que é importante você perceber. Eu me lembro que quando jogava bola no conjunto residencial onde fui criado, muitos garotos, adolescentes que jogavam bola comigo, já estão mortos. Alguns se envolveram com drogas, com tráficos, e outros ficaram pelo caminho. Tive o desprazer de algum tempo atrás, encontrar com um que veio pedir esmola a mim. Ele não me conheceu, eu o reconheci. E depois, quando eu disse quem ele era, ele disse, é você. E ele estava pedindo um dinheiro, um trocado. Foi colega meu de brincar na rua. E a gente pergunta assim, por que a vida de uma pessoa
chegou lá e porque a vida de outra pessoa não chegou lá. E a gente vai percebendo que algumas pessoas se perdem pelo caminho. Na caminhada da vida, algumas pessoas se perdem. E, por incrível que pareça, é fácil se perder no caminho. Uma decisão errada faz você se perder no caminho. Uma falta de decisão correta faz você se perder no caminho. É importante você saber isso, porque muitas vezes Deus tem um plano lindo, e eu sei que Deus tem um plano para a tua vida, maravilhoso, mas que às vezes a interferência da sua carne, do seu ego, do seu eu, do seu querer, dos seus orgulhos, das suas vaidades, vai minando aquela previsão que Deus tem para você. Porque eu acredito que Deus tem um caminho maravilhoso para todos que creem nele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes não acontece porque nessa jornada, nesse caminho da vida que Deus preparou, muitas vezes nós começamos a pegar atalhos, tomar decisões erradas, e você pode se enganar, né? Muitas vezes você pensa que está no caminho certo e não está, está numa decisão certa e não está. E eu tenho pedido sempre a Deus que me ilumine, porque uma decisão errada às vezes custa muito, né? Dei o exemplo da minha filha, que estava indo com ela quando ela era adolescente, para Santa Catarina, e peguei uma estrada que ia para a região do Mato Grosso, em São Paulo, ali em São Paulo, aquela loucura. Eu não conheço ainda muito bem aquilo, peguei a estrada errada. Depois de 2 horas na estrada, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava indo bem. E eu aprendi que quando acende uma luz vermelha, lá da consciência, de que algo não está indo bem, você tem que parar para verificar, para continuar ou para corrigir. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, nós estávamos no caminho errado e tivemos que voltar de volta ao caminho certo por uma estrada muito complicada. Então, só que uma pessoa, para verificar e saber se está ou não no caminho certo, nos propósitos de Deus certos, ele tem que ler a palavra de Deus, que no Salmo 139, você não precisa abrir, versículo 24, diz que nós temos que submeter a Deus, de vez em quando, esta avaliação. Por que de vez em quando, pastor? Porque a Bíblia primeiro fala que Deus, quem é do Espírito, é como um vento, que ora sopra para lá, e ora sopra. Então Deus pode ter mudado a direção e você não ter percebido. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Deus pode ter te dado uma revelação no meio do caminho que você abandonou, não deu importância e continuou naquela direção que não era a direção de Deus. Então, comentei sobre o caminho e disse que Deus endireita os caminhos também. Fui lá em Isaías 45, mostrei, eu li esse texto quando abri o culto hoje, que Deus endireita os caminhos tortuosos. Então, não está tudo perdido. Poxa, eu peguei o atalho, errei e tal. Deus corrige, diga glória a Deus. Nosso Deus é o Deus de amor, de perdão, de misericórdia, mas para quem o busca, para quem se submete, para quem é humilde, para quem reconhece, diz: eu errei, eu preciso mudar, não está bem, eu não vou insistir neste erro, porque nós criamos, irmãos, imagens e ideias a respeito de coisas que Deus não nos deu, né? Às vezes nós seguimos uma coisa achando que é uma revelação de Deus e não é. Então, Deus prepara o caminho e para você não se perder. Eu não comentei de manhã, mas quero comentar agora. Às vezes Deus prepara o caminho no meio do mar, como diz a palavra de Deus. Isaías 43 diz que Ele faz um caminho no meio do mar. Não sei se você já foi a alto mar, eu já fui. No alto mar você não tem noção de direção. Você olha para lá, água, olha para cá, água, olha para lá, água, olha para cima, o céu. Aí você não sabe, se você não tiver um instrumento, ou conhecer os astros e tiver um dia favorável, você fica perdido. Então, Deus faz caminhos no meio do mar, Ele dá a direção, Ele faz caminho no deserto, Ele dá a direção.
Quando deixamos de andar com Jesus, aí é que a gente se perde no caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, anda comigo, anda comigo. Disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque quando você anda com Deus, Ele sempre está te dando uns toques para você permanecer no caminho. Então, falei sobre o caminho. Esta manhã, eu falei sobre a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu falei que a verdade é um dos pilares de segurança da vida do ser humano e da vida da igreja. E peguei um texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, se você puder abrir comigo lá, ok? 1 Timóteo 3 e 15. Esse texto fala a respeito da verdade. E eu quero dizer para você que uma pessoa que monta a vida em cima de fantasias, de mentiras, vai chegar uma hora que vai ter problemas. Porque a única coisa que resiste ao tempo é a verdade. Olha, vale a pena você ter esse fundamento na sua vida, a verdade. Eu estou falando isto porque, irmãos, vamos ler aqui, eu estou tentando achar, que eu estou com a mão esquerda, deixa eu passar para a direita. Nós estamos vivendo tempos em que a mídia produz verdadeiros monstros. Deixa eu falar para você. Vou contar uma história para você. Alguns anos atrás, o fundador da Nova Vida, o bispo Roberto McAllister, ele foi um dos pioneiros, fazia televisão. Eu estou me reportando a 1969, irmãos. Quantos aqui ainda não eram nascidos em 1969? Levante a mão. Meu Deus, eu estou me sentindo um dinossauro aqui. Ouça bem, em 1969, o bispo Roberto McAllister já fazia programa de televisão. Durante os anos 70, início dos anos 70, ele fez um programa chamado Coisas da Vida também. E ele ficou muito conhecido no país, porque a Nova Vida ela era uma igreja pentecostal, que ela não tinha costumes, não tinha negócio de roupa, nunca teve. Ela não foi divisão de nenhuma igreja, Assembleia de Deus, nem nada disso. Ela nasceu de um missionário que veio e fundou o trabalho e seguiu assim. Então, ele chegou um tempo que ele não quis mais fazer televisão. E nós ficamos: poxa, bispo, você precisa voltar para a televisão, fazer televisão, porque a televisão é importante, dá o nome da igreja para fora das quatro paredes e tal. E uma das reuniões que ele fazia semanalmente com os pastores, ele ministrava, semanalmente. Ele disse para nós assim: eu não quero fazer mais televisão. Por quê? E a frase dele foi essa: televisão fabrica monstros. E nós ficamos calados, silêncio. A televisão produz uma imagem que não é a realidade daquilo que a pessoa é. Para se apresentar bem, para estar bem, ela fala tudo que as pessoas querem ouvir, elas falam de forma educada, elas falam de forma assim, e muitas vezes não estão vivendo o que está falando. Então ele disse: isso produz um monstro, porque aquela pessoa, em vez de ser um abençoador, um homem de Deus, um homem que verdadeiramente poderia, ele se torna um monstro, porque ele está falando daquilo que ele não vive. E ele disse: eu não estou bem. Na época ele foi bastante honesto, e eu não quero voltar à televisão enquanto não estiver bem.
Meu Deus, se eu ouvir isso do seu líder. Isto chama-se verdade. Não se constrói nada em cima de mentira, porque se construir, a duração é pouca. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Então, a casa de Deus, quem é a casa de Deus aí? Diga glória a Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós passamos a ser a casa de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: você é a casa de Deus. Diz assim: é inacreditável, mas você é a casa de Deus. Tu é feio, mas tu é a casa de Deus. Tu é velho, mas tu é a casa de Deus. Tu é jovem, mas tu é a casa de Deus. Hã? Se você brigou para o marido e ele tem que dizer assim: você é a casa de Deus, agora o bicho vai pegar. Olha só o que eu vou falar. Ele diz assim: olha, como deve ser o proceder na casa de Deus? Casa de Deus começa com a gente, que é o quê? A igreja do Deus vivo. Então está falando com a gente ou não? Sim ou não? Então está falando de conduta, está falando da conduta nossa, não é a conduta aqui dentro, é a conduta aqui dentro. Olha só, como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo? Coluna e baluarte de quê? Irmãos, você sabe o que é uma coluna. Eu dei o exemplo aqui, você está vendo esses ferros aqui, já me esquentou a mufa. Eu vou até fazer uma experiência, viu, Márcio? Depois você colocar a câmera fixa ali, que a gente combinou, dá para ser? Aquela coluna ali, e eu vou fazer umas modificações para ver se... Eu não gosto desse formato aqui, assim, com aquele entulho ali na frente. E por quê? Porque essas colunas ficam aí. A coluna, ela fica no meio. Vamos arrancar a coluna? Não. Porque se arrancar, o que vai acontecer? Vai cair tudo. É isso que a verdade é na casa de Deus. Se não houver fundamento da verdade, os atos, atitudes, as condutas que a gente faz, a casa de Deus rui, tanto na nossa vida pessoal, como coletivamente enquanto igreja. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, a verdade é algo que tem que ser trabalhado na nossa vida como fundamento. Você sabe que há pessoas que criam ilusões. Falei aqui, dei o exemplo. Há pessoas que quando estão apaixonadas, que ela interpreta o que o outro não falou. Ela interpreta atitudes que o outro fez com uma intenção, mas a mente dela está interpretando daquele jeito. É uma ilusão. A verdade, ela é fundamental para se construir casamento. A verdade é fundamental para se construir um negócio. Você sabe que até para pegar empréstimo bancário, as pessoas estão confiando que você apresenta a verdade. Quando você apresenta aqueles documentos lá, você vai pegar um empréstimo e coloca lá como fiança, ou declara quanto ganha, e o juiz, olha, desculpe, estou aqui variando, e o gerente dá a você um cheque especial de 10 mil, de 5 mil, ou te dá um cartão. Ele está confiando que aquelas informações que você está passando para ele é o quê? É verdade. Então, a verdade, ela está presente em tudo que se faz. Portanto, olha só, ela é o pilar. E se algo for construído não em cima da verdade, não vai suportar. Quem está suportando esse forro, esses ferros, esse telhado, essas colunas. Por isso, embora chatas, embora não sendo muito agradáveis, elas são fundamentais. Assim é a verdade. A verdade, ela é aquela coisa que no primeiro momento é chata. A gente foge, porque a verdade, ela nos coloca como nós realmente somos. E tem gente que vive fugindo da verdade, quer viver de aparência.
e começa a cavar um poço. Outro dia eu estava conversando com minha filha, estava vendo uma estatística. Tem alguém aqui, tem algum curitibano aqui? Tem algum curitibano? Não? Então posso falar mal à vontade, espera aí. Olha só, não tem problema não, eles não assistem meu programa mesmo, então estou tranquilo. Outro dia mostrou nas estatísticas lá, que a capital que mais deve é o pessoal de Curitiba. Quantos assistiram essa estatística, né? Dando as estatísticas, dizendo que o pessoal que mais deve é o pessoal da cidade de Curitiba, que compra muito. Se você for em Curitiba, Curitiba é uma cidade relativamente bonita, organizada, sempre ela é usada como modelo de experimento para tudo no Brasil, uma cidade que tem cerca de 1 milhão de habitantes, então, uma cidade mediana, vamos dizer, para o padrão do Rio de Janeiro, que tem, sei lá, 5, 8 milhões, sei lá quantos milhões. E tudo assim muito bonito. E eles vivem, eu sempre falei isso para minha filha, curitibano vive de aparência. Por quê? Porque eles têm essa característica de não mostrar quem são, a verdade, como eles são realmente. O carioca não é escrachado. Carioca é o que é. Estou falando, será que estou tendo algum exagero? Carioca, ele mostra o que é, com defeitos ou qualidade. Você não vê o curitibano ali na esquina comendo churrasquinho. É ruim, hein? Não vê mesmo. Não, todo mundo becado, vai e tal. Eu disse assim, olha, esse pessoal tem muito dinheiro, ou esse pessoal vive de mentira, de aparência. Aí agora saiu a estatística. Aí eu usei aquela, falei, olha aí. Sabe por quê, irmãos? Ouça bem. Há pessoas que não conseguem viver com a verdade, porque a verdade, num primeiro momento, dói. Mas ouça o que eu vou falar, a verdade cura. A verdade dá paz. A verdade dá alegria. E a verdade, acima de tudo, dá segurança. Você quer ver um casamento ser destruído? Quando entra mentira. Casamento que não há verdade, ele não se sustenta. Porque você dorme com uma pessoa e acorda com uma pessoa e come com uma pessoa, que você tem que ter a paz e a segurança de que ela vive na verdade com você. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então a verdade traz segurança. E uma pessoa que não constrói nada em cima da verdade, ela vive de aparência, ela vive de superficialidade, dificilmente ela vai seguir naquele caminho que eu preguei anteriormente, ela vai alcançar o alvo, porque no meio do caminho as coisas não vão se suportar, vão ruir. Então, a verdade é a rocha que dá segurança em tudo que se pretende construir na vida. Família, profissão, razão para viver, vida espiritual, relacionamento, igreja, e acima de tudo, que eu falei esta manhã, João 8,32, vem aqui comigo, João 8,32, nós estávamos ontem aqui, fazendo a formatura do Casados para Sempre. E tivemos testemunhos aqui maravilhosos. Eu estava lá no portão, na saída, e vinha 2 casais, as mulheres dizendo assim, não, você tem que fazer o curso comigo. E o marido dizendo, Deus me livre, não quero não. Aí a mulher, mas você tem que fazer. Não, não quero não. E, não tem tempo para isso não, Deus me livre. Eu disse, esse está devendo. Porque uma das coisas que o Casados para Sempre faz, é trazer à tona realidades que você talvez não queira enfrentar, porque não cheira bem, não faz bem, mas ouça o que eu vou falar para você, para ser curado tem que ser operado, tratado, tem que colocar para fora essas coisas, senão vai acontecer o que acontece com as colunas que não são cuidadas. Eu dei o exemplo do viaduto, que eu me lembro quando aquele viaduto da Penha estava em reforma,
eu tenho uma mania de ver estruturas, isso é uma coisa da minha psique, talvez tenha que fazer um tratamento psicológico, mas todo lugar que eu vou, eu fico olhando as colunas, as vigas. Alguém tem algum tipo de loucura assim aqui? Ah, graças a Deus, fui liberto hoje. Sua verdade me libertou. Porque eu sempre penso que a base da vida está nas estruturas que se lançam. E eu sempre penso que as bases de um lugar que você frequenta, eu, pelo menos quando entro no prédio, fico olhando algumas coisas, porque eu digo assim, se eu precisar sair daqui de emergência, eu sei por onde eu saio. Alguém pensa uma bobagem dessa também? Graças a Deus. Então, eu já não sou tão... O viaduto estava sendo escorado, lá na Penha, porque as vigas começaram a ceder. As colunas iriam ruir a qualquer momento. Então, o que eles fizeram? Foram lá, escoraram com ferros e cuidaram, renovaram a ferragem, botaram um concreto novo e mais forte e restauraram. Ouça bem, a coluna da verdade, às vezes começam a ser corroída com mentiras que vão entrando e precisa ser restaurada, porque ouça, se ficar empurrando com a barriga, se enganando, não vou mexer, como foi dito aqui no aquário, vai subir a sujeira, eu não estou a fim de enfrentar essa situação de frente, eu acho que se mexer nisso meu casamento vai acabar, eu não vou conseguir fazer isso. Alguns casais pensam assim, então deixa do jeito que está, que bobagem, está apodrecendo, e quando você menos esperar, a perda será pior, porque se eles não tivessem recuperado o viaduto, ele tinha ruído. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Então, Deus trabalha essa verdade, às vezes, que começa a ser ruída. E um aspecto da verdade que eu considero poderosíssimo é esse, João 8,32, que diz assim, vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, ouça, a mais difícil libertação, vou aqui repetir, a mais difícil libertação para uma pessoa é quando a pessoa não aceita ser liberto das mentiras que criou para si mesmo. Essa é a pior. Quando você monta a sua vida em mentiras que você construiu para você mesmo. Essa é a mais difícil. Mas eu quero dizer para você que se a palavra de Deus entrar no seu coração e você ficar com ela, a verdade vai triunfar e você vai sentir a alegria e todo o peso da dor, do pecado, da tristeza vai sair. Diga glória a Deus, amém? Não há felicidade verdadeira em uma vida de aparência, uma vida de mentira. Como é que eu posso andar nesse mundo de mentiras, na verdade? Né? Eu falei que o Espírito Santo e a palavra de Deus sempre tem que estar à frente da sua vida. Ele, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é... Se a palavra está dizendo uma coisa e você está se omitindo de fazer, você começa a andar em trevas sem perceber. Hoje eu quero falar sobre vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero dizer que a vida é muito mais que o tempo que uma pessoa tem neste planeta. Eu não estou falando só de vida biológica, o tempo que você vai viver. O importante não é o tempo que você viva aqui. O importante é a qualidade de vida que você viva aqui, enquanto você viver aqui. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, tem gente com 90 anos, que quando você passa uma peneira, para ver o que ela fez da vida, necas de pitibiriba, não fez nada. E tem gente que com 40 anos, fez coisas tremendas. Então, a vida não pode ser só medida pelo tempo, eu vou viver 90 anos, eu vou viver 100 anos, tudo bem, mas de como é que você vai viver? O que a sua vida trouxe de bom para você e para outros? Quais são
as produtividades nas diversas áreas que a sua vida trouxe. É muito interessante, porque tem gente que, mesmo vivendo muito, não vive diferente de um animal irracional. Come, dorme, acorda, come, dorme, e não faz nada. Não tem nada que ela olha e diz assim, a minha vida teve um significado. É importante isso. Então, a vida é muito mais que o tempo que uma pessoa tem neste planeta. A vida são sonhos, diga glória a Deus. A vida é a família, a vida são as realizações, a vida são as experiências que você tem. Eu decidi, em uma certa altura da minha vida, aproveitar. Você já viu os comentários que eu faço aqui, do dia a dia? Quantos já observaram isso? Eu comento quando estou com meu neto, comento quando estou com minha filha, com minha esposa e tal, porque eu fico sempre desejoso de aproveitar aqueles momentos, quer com aquelas pessoas, quer naquela situação, e tirar proveito daquilo de alguma forma. Eu não deixo as coisas passarem em brancos. Eu quero interagir com aquilo, eu quero ver o que aquilo pode proporcionar para mim e o que eu posso proporcionar. Então, é possível uma pessoa ter muitos anos e ter vivido muito pouco. Vou repetir aqui. É possível uma pessoa ter muitos anos de idade, vida biológica, e na verdade ter vivido a intensidade da vida muito pouco. Nunca se arriscou, nunca usou a fé, não se abre para amar, não ama ninguém, não sofre, porque sofrer também faz parte da vida. Não se arrisca de novo, tem medo. Pessoa vive num casulo, fechada, e essa pessoa não está vivendo. E a vida com Cristo é uma vida desafiadora, irmãos. A vida com Jesus é uma vida desafiadora, porque Ele disse, o meu justo viverá. Todo dia você tem que usar a fé para ir trabalhar, a fé para criar os seus filhos, a fé para estudar, a fé para conquistar novos... Pelo contrário que as pessoas pensam, a vida com Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida com Ele é uma vida de desafio, porque viver no mundo de pecado e não viver pecando é um grande desafio. Diga glória a Deus. Nós cantamos aqui todo dia, o pecado vem. Todo dia as propostas do mal vêm. E eu escolho Deus. Então você vai ver que essa é uma vida desafiadora. Olha, tenho muito para falar sobre essa questão da vida. Mas eu quero apenas abrir um versículo aqui, um precedente aqui, muito interessante, que está em Provérbios 8:35. Vem aqui comigo. Provérbios 8:35 nos ensina uma forma de andar bem na vida. Quantos querem andar bem na vida? Pastor, eu quero que a minha vida tenha êxito, que eu chegue aonde Deus quer que eu chegue, que ela cumpra o seu propósito. Eu não quero ser aquele que o Senhor encontrou, que a vida se perdeu na vida. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Talvez você esteja com uma certa idade dizendo, pastor, eu devia ter ouvido essa mensagem há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Nunca é tarde para começar a mudar. Nunca. Provérbios 8:35 diz assim: porque o que me chama, o que me acha, o quê? Acha e alcança o quê? Se você ler o texto aqui, você vê que alguém está dizendo assim, versículo 34, volta um pouquinho. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, de quem que está falando? Né? Se você vendo aqui o texto, caminhando o texto aqui, se você vir olhando o texto aqui comigo, você vai chegar a um assunto chamado sabedoria. Sabedoria, diga sabedoria. Então, se você vir aqui comigo,
no versículo 22, vem aqui, no mesmo texto. O Senhor me possui do início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros nascidos, ainda ele tinha feito a terra, nem a ampliação, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu aí estava, quando traçava, e ele vem falando, e ele revela que esta pessoa aqui, ela é a sabedoria. No capítulo 9, a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Capítulo 9, versículo 1. Olha só o que eu vou falar para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se uma pessoa quiser se dar bem na vida, ela tem que andar na sabedoria de Deus. Diga, sabedoria de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tentar viver essa vida só na sua sabedoria, você vai atolar em algum lugar e vai ficar deslizando. Mas se você voltar-se para Deus e pedir a Deus revelação diante de certas situações, direção em determinados momentos, verificar na luz da palavra diante de Deus se o que você está fazendo é a vontade de Deus, Deus vai te levar a um caminho glorioso e vitorioso. Diga glória a Deus. Então, para viver a vida bem, você tem que vivê-la com sabedoria. Eu não vou além disso porque nós estamos chegando no final do nosso horário. Mas eu quero deixar uma coisa para você. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora o tempo da sua vida aqui nessa terra. Eu às vezes passo naquela pracinha aqui da Uana, tem o pessoal jogando dama ali, o xadrez, eu não sei. Horas e horas. Eu fico pensando assim, meu Deus, esse pessoal está jogando fora tempo precioso. Tem gente que fica horas e horas na internet fazendo nada, jogando fora tempo precioso. O tempo vai passando, a vida vai passando, e ele não vai construindo absolutamente nada. E uma das coisas que eu aprendi, que quando você anda com Jesus, e quem anda com Jesus anda em sabedoria, diga glória a Deus, sempre constrói muitas coisas. Voltando àquela história que eu falei, do rapaz que eu encontrei, que foi meu amigo de infância, e estava pedindo um trocado, todo fedorento, mendigo, na rua. Eu posso observar que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, receberam a verdade, acertaram o caminho e viveram bem a vida. Graças a Deus que as coisas que eu falo sempre têm testemunha. O Israel foi criado comigo ali, naquele conjunto. Estou falando é verdade? Joel virou um mendigo. Porque ele é do meu tempo, e ele foi um dos bem-aventurados que conheceu a palavra, teve pais crentes que o conduziu a Jesus, e sempre teve a vida dele serena, tranquila, construiu e caminhou. Outros também. Eu quero hoje pedir a você, adolescente que está aqui, deixa Jesus ser a verdade maior na tua vida. Deixa Jesus traçar o teu caminho e deixa Ele ser a fonte da sua vida. Quando você chegar à minha idade, e eu já não estarei mais aqui, provavelmente, você vai lembrar dessa palavra que eu dei a vocês, que valeu a pena escolher Jesus, que valeu a pena andar com Jesus, e isso é todo dia.
não é apenas uma decisão nominal. Todo dia você tem que escolher seguir a Jesus, porque todo dia você pode ou não obedecer a palavra de Deus, seguir ou não a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo para você hoje: segue-me e seja feliz. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu quero terminar esse culto, sair daqui gritando: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Amanhã é segunda-feira, vão vir tentações, vão vir propostas, e você tem que ter a coragem de dizer assim: eu escolhi Jesus, eu escolhi o caminho de Jesus, Ele é o caminho. E você vai ver que a sua escolha diária, no final, vai ser a bênção da tua vida. Você vai se lembrar muito disso. Aleluia. Pai, muito obrigado. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a verdade, o caminho e a vida. Diga: Senhor, eu sei que as verdades humanas são relativas, mas a Tua verdade é eterna, é absoluta. Senhor, eu sei que há muitos caminhos, mas eu quero seguir a Ti, Jesus. Senhor, eu sei que a vida pode ser vivida, Senhor, de muitas maneiras, mas eu quero, Senhor, viver a vida contigo. Pai, perdoa os meus pecados, me ajuda a corrigir, se em algum atalho eu peguei, se alguma coisa, Senhor, está ruindo a coluna da verdade na minha vida, Senhor, me dá sabedoria para corrigir e suportar, ó Deus, os tempos difíceis. Pai, que a Tua verdade seja libertadora cada dia na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos cair daqui cantando este hino de louvor. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai, estar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou corpo exclusivo Seu, sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Eu todo dia Deus vem e me chama. Eu todo dia vem as tentações e me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus,